Vamos ver algumas coisas aqui dentro desta fala. A primeira coisa aqui é a questão da sabedoria. A sabedoria, o que é? O que ela é? Nós precisamos na vida de compreensão. Precisamos da presença da inteligência. Precisamos da ciência, da visão. É a clareza, é a lucidez. É a verdade se revelando que nos permite uma vida real, uma vida simples e profunda. Nós temos um profundo desconhecimento de uma qualidade de vida dessa forma. Isso é algo que se mostra presente quando temos a presença da sabedoria. E eu quero discutir isso aqui com você, explorar isso aqui com você, investigar isso. Como podemos ter na vida uma aproximação desta qualidade, desta forma? Uma vida em sabedoria requer a compreensão da vida. Primeiro, antes de tudo, nós precisamos descobrir a verdade sobre nós mesmos. Quando temos o aprender sobre quem nós somos, a clareza da verdade de como nos sentimos, de como agimos, de como pensamos, de como nos relacionamos com o outro, com a vida, com a totalidade da vida. Essa é a presença da sabedoria. E como podemos assumir isso? Pela compreensão de nós mesmos, pelo estudo de nós mesmos. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento nos permite a visão, a lucidez, a clareza. Sem a base, sem o fundamento, sem essa plataforma, não há como assentarmos a verdade da vida em simplicidade, beleza, amor e liberdade. Essa é a presença da sabedoria. Sem o autoconhecimento, nós não temos a base para uma vida real, para uma vida profunda. Uma vida simples é uma vida em profundidade, onde há clareza, não há mais sofrimento, não há mais ilusão, não há mais ignorância. Portanto, nós precisamos descobrir, antes de tudo, para a resposta da pergunta, o que é sabedoria? Nós temos que discernir, antes de tudo, a diferença entre conhecimento, experiência e o experimentar e a revelação. Aquilo que se revela está no experimentar da vida. Aquilo que se conhece se torna uma experiência para a pessoa. Aqui o nosso interesse está em investigarmos a verdade sobre a pessoa. Portanto, a base é o autoconhecimento. A verdade sobre a pessoa nos mostra que o que nós podemos ter como pessoas
é apenas conhecimento e experiência. No entanto, isso não nos dá sabedoria. Isso nos coloca na vida lidando com os assuntos do dia a dia de uma forma comum. Nós podemos ser capazes de realizar algumas coisas neste sonho de existência humana como pessoas. Mas qual é a verdade sobre a pessoa? Nós desconhecemos. Apesar de todo o conhecimento, experiência que estamos adquirindo, isso não nos confere sabedoria. Observe que nós temos pessoas muito bem instruídas, cultas, profundas conhecedoras de determinados assuntos. Elas têm conhecimento e experiências em diversas áreas. E elas atuam bem ali. No entanto, na relação com a vida, com a totalidade da vida, elas não conseguem corresponder a esta realidade. Elas carregam conflitos, dilemas, traumas, ansiedade, medos. A presença do desespero, da busca pela esperança, de um certo alívio ou conforto para o sofrimento é algo comum na vida delas. Nós podemos ter conhecimento, experiência, habilidade e uma grande capacidade de lidar com diversos assuntos, mas sem a mínima visão clara do que significa a verdade da vida. É a visão da verdade da vida que nos coloca em uma visão nova. Essa visão nova é a presença da sabedoria. E essa sabedoria não nasce do conhecimento e da experiência. Não nasce dessa formação intelectual que nós adquirimos ao longo da vida. A presença da sabedoria requer esta revelação, requer esta compreensão. Algo que nasce a partir de uma visão livre do intelecto, livre da mente. A mente que nós conhecemos, o intelecto com o qual nós estamos lidando, ele é incapaz de uma visão clara da vida, em revelação, em compreensão, onde há uma visão livre da mente egóica, livre da mente do eu, que é a mente da pessoa. Nós estamos vivendo como pessoas, e como pessoas é impossível a presença da sabedoria. É a realidade de ser, é a verdade sobre você. Algo presente além da pessoa. A ciência disso é revelação, compreensão e sabedoria. É a presença desta revelação, desta compreensão. Essa sabedoria é a inteligência divina. É a habilidade de lidar com a vida tendo uma visão do que ela é aqui e agora. Sem o passado. Sem o movimento do pensador, do experimentador, do conhecedor, que é o eu. Você, em sua natureza real, aquilo que é você, sem a pessoa, sem este mim, sem este ego, é a presença
da verdade. Não haverá sabedoria enquanto não estiver presente a revelação, a compreensão, a ciência de ser. É esse o nosso enfoque aqui. Nós estamos explorando isso, investigando isso. O que a vida representa quando o eu não está? Qual é o significado dela quando o pensador, o experimentador, esta pessoa não está mais presente? Portanto, a verdade da sabedoria nasce da compreensão de nós mesmos. Primeiro, temos que ter uma visão real da verdade sobre a pessoa, sobre nós mesmos, sobre quem você é, sobre como o sentir acontece, o pensar acontece, como a relação se processa, como esta relação que você tem com o outro está aparecendo e mantendo continuidade, como a sua relação com situações, com incidentes na vida, com problemas, como acidentes que surgem, situações que acontecem. É a compreensão da verdade sobre você, a clara visão da pessoa e o descarte dela. Não há pessoa presente na vida como ela acontece. A pessoa está presente na vida como o pensamento faz acontecer. Como o pensamento mantém a continuidade da sua perpetuação. O pensamento faz isso a partir do pensador. Portanto, temos que investigar isso. É a compreensão da verdade sobre o pensador, desse experimentador, desse conhecedor, que nos liberta dessa ilusão. Então se revela algo além deste intelecto condicionado, desta mente que nós conhecemos, que é a presença divina. Isso nos dá uma resposta para a pergunta: aonde está Deus? Como encontrar Deus? Para a maioria de nós, nesse modelo de intelecto condicionado, de mente condicionada, de forma de pensar, que é esse condicionamento? É a forma como nós estamos lidando com a vida, a partir do conhecimento que trazemos. Esse conhecimento é memória, lembrança, é a presença do pensamento. Portanto, a mente condicionada é a presença de pensamentos que se repetem e que nos dão uma visão da vida a partir do que o pensamento descreve, a partir do que o pensamento conhece, a partir do que o pensamento compreende. A verdade do contato com a realidade da vida. A verdade deste contato requer a ausência desta mente condicionada, desse modelo já programado de acontecer, onde o eu, o ego, a pessoa está presente. Assim nós temos um contato com a vida, e nesse contato se revela a verdade divina. Assim, a resposta para a pergunta como encontrar Deus, ou aonde Deus está, consiste na revelação
na compreensão de que aquilo que aqui está presente, neste momento, é algo além da mente, além do intelecto, algo além da pessoa, além do eu. Assim, o encontro com a realidade divina não é algo para o amanhã, para o futuro. Aqui, o futuro se revela neste momento. Não há futuro. O futuro é agora. O encontro não é amanhã. O encontro é a constatação agora, nesta revelação, nesta compreensão. Portanto, a nossa ênfase aqui consiste na descoberta. Nosso enfoque aqui consiste na revelação. Você não vai até Deus. Deus é essa realidade presente que se revela aqui. Se revela aqui quando a ilusão da pessoa, quando a ilusão do eu, do ego, não está mais. Portanto, não é você indo até Deus, é Deus se revelando como sendo a realidade deste ser, que é você, quando não há mais a ilusão. Portanto, o elemento fundamental aqui para a revelação, para a compreensão, não é o conhecimento, não é a experiência, é a presença da meditação. Portanto, a meditação, o que é? Se a sua pergunta é o que é sabedoria, perceba a importância de compreender, antes de tudo, a verdade sobre o autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento, nós não temos a presença da meditação. E é quando a mente assume o seu natural estado livre da mente egóica, da ego-identidade, que a presença da meditação floresce. E com ela temos a verdade da sabedoria. O seu estado natural é o estado livre do eu, livre do ego, livre da mente, livre desta consciência egóica. Esta mente que nós conhecemos não é a realidade da mente livre, do modelo do conhecido, do modelo da memória, do pensamento, que é todo o condicionamento que trazemos. Condicionamento é a forma como estamos lidando com a vida, como já foi colocado, a partir do passado, porque é a partir do pensamento. Contato com a arte de ser é a revelação na compreensão da realidade divina, que está presente aqui, neste momento, quando não há mais a ilusão. Não se trata de habilidade de lidar com assuntos técnicos, profissionais, ou negócios, ou assuntos mecânicos. Nós precisamos apenas do conhecimento e da experiência para lidar com todo esse tipo de assunto. Aqui a presença da visão da vida é a verdade da sabedoria. É a habilidade de lidar com o momento presente,
sem esse fundo de condicionamento mental, sem esse fundo psicológico de uma identidade que se vê presente na relação com o outro, na relação com a vida. Portanto, o sábio não é alguém. O sábio é a presença da verdade, é a presença da sabedoria, é a ciência de ser. Você, em seu natural estado real, divino, é sabedoria. Essa é a presença do sábio, que lida com o momento presente em linha constante, em linha com o que acontece. Há um fluir. Como não temos o sentido de separação, porque o eu não está presente, o ego não está presente, a pessoa não está mais. Há uma profunda comunhão com o momento, em razão da presença dessa inteligência divina. É a presença do eu, é a ideia de um eu presente, o motivo ou a razão da dualidade, da separação. Se temos a presença da dualidade, a presença da separação, se temos a mente no velho modelo de condicionamento acontecendo, nós temos o conflito, a desordem, a confusão, o sofrimento. Nós temos na vida constantemente nos identificado com o sentido de alguém presente o tempo todo. Nós estamos permanentemente lidando com o momento a partir da ideia de alguém nesta relação. Essa é a dualidade, a base do conflito, a base dos problemas. Portanto, como pessoa, você pode ser um engenheiro, um médico, um advogado, um cientista, alguém altamente capaz de lidar com assuntos que diz respeito a conhecimento e experiência, que se faz necessário ali todo o know-how do aprendizado comum, do conhecimento comum, da técnica, da experiência, da especialização comum. Aqui a palavra comum é no sentido desse sonho de existência que nós conhecemos. Aqui usa a expressão comum no sentido daquilo que é conhecido pelo pensamento. Portanto, você pode ter uma grande capacidade de lidar com tudo isso e uma inabilidade completa de lidar consigo mesmo, com suas emoções, com seus sentimentos, com seus pensamentos, com as suas sensações, dentro das suas relações, com você mesmo, ou com o outro, ou com as situações que surgem. Então, o que diferencia a verdade sobre a sabedoria da vida como nós conhecemos é que, quando a sabedoria está presente, podemos lidar com assuntos conhecidos na vida sem problema, ou com a habilidade que temos para resolver aqueles problemas. Mas quando temos a presença da sabedoria, a visão da vida abarca a totalidade de tudo isso. Então aqui se trata de uma vida livre, em amor, em felicidade, em paz, em liberdade.
É a presença da inteligência divina, da inteligência de Deus. A ciência deste ser é a compreensão dele ou dela, é a compreensão do outro, é a compreensão de nós mesmos, é a compreensão da vida. Uma compreensão que não requer a presença de alguém para compreender, para aceitar o outro, para se relacionar com o outro, para não conflitar com ele ou ela, para não conflitar consigo mesmo. A verdade deste ser é a presença do encontro com Deus. Você, em sua natureza real, aquilo que é você em seu ser, é a própria realidade da vida. Portanto, este alguém não está mais. Esta pessoa para se relacionar, essa pessoa para entender, essa pessoa para compreender, não está mais presente. Portanto, nós temos aqui, neste encontro com Deus, a real comunhão com a vida. Não é alguém neste encontro, é a comunhão desse natural estado de ser. É a presença da meditação. Mais uma vez, não temos alguém aqui meditando. Nós temos a presença da mente nova, da mente livre, onde este silêncio, nele há este espaço que revela a não separação, a não dualidade entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus. Essa é a presença da sabedoria. Essa é a presença da verdade. Essa é a presença da lucidez, da clareza, da compreensão. A beleza disso é que não há mais qualquer forma de procura ou busca por algo do lado de fora. Não existe tal coisa como algo para ser encontrado lá fora. Portanto, fica descartado aqui toda essa ilusão que recebemos de todo esse contexto cultural, político, filosófico, religioso. Por exemplo, a ideia de Deus longe para ser encontrado, o amor distante para ser realizado, a felicidade para ser conquistada, os diversos propósitos e objetivos idealizados pelo pensamento que nos projetam como alguém para encontrar todo esse tipo de coisa se dissolve quando a mente egóica não está mais presente, quando o sentido de pessoa não está mais aí. Essa é a presença da verdade. A presença da sabedoria é a presença da verdade. Aqui ficou claro, sabedoria não é conhecimento, não é experiência. Sabedoria é a visão da totalidade da vida. Uma visão presente quando o ego não está. Quando o sentido de separação não está mais presente. Nós temos diversos vídeos aqui no canal me mostrando a importância de um encontro com a não separação, com a não dualidade. Aqui o encontro é a própria constatação
Assim como o encontro com Deus se trata de uma constatação da realidade presente, esse encontro com a não dualidade se trata de uma clareza de que não existe tal coisa como alguém presente. Alguém presente pensando, alguém presente sentindo, alguém presente agindo, alguém presente se movendo no mundo como uma entidade separada dele, se movendo na vida como uma entidade separada dela. Portanto, o nosso trabalho juntos aqui consiste na autodescoberta, na revelação, na compreensão, e não na mera continuidade do conhecimento e da experiência, para uma vida que é a vida que nós conhecemos. Uma vida assentada na ilusão da dualidade, da separação. Podemos, nesta vida, assumir isso, assumir a verdade da sabedoria, desse estado natural livre do ego. Assim está presente aquilo que é real. E o que é real é a completude, é a paz, é a felicidade. Porque aquilo que é real é aquilo que você é. Quando o que está presente é a realidade divina. Os nossos encontros aqui online, nos finais de semana, têm este propósito. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Eu quero deixar aqui com você esse convite para participar dos encontros online nos finais de semana. Neles nós estamos com você aprofundando a visão sobre a real meditação, sobre a base para a meditação, que é o autoconhecimento. Além desses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aqui com você, nós estamos diferenciando com muita clareza o conhecimento e a experiência que se adquire na vida para realizar coisas desta verdade, dessa inteligência divina que nasce do autoconhecimento para uma vida em sabedoria. Então, ou nós temos uma vida real onde há